Salve, salve, meu povo! Começando o nosso Povo na TV, depois de Wesley Costa arrebentando. Como sempre, com o seu comando policial, agora o seu encontro é comigo, Márcio Lins, até 1h30, com muita informação pra você aqui no nosso programa. E já vou te convidando a participar com a gente, 991101010 é o zap aqui do nosso Povo na TV. Tá aí, na tela, o nosso zap, participa mandando mensagens pra gente. A gente vai mostrar ao longo do programa. E olha, vamos mostrar na edição de hoje um protesto que fechou a BR-16 lá próximo a Benfica. Foi uma manifestação de moradores que pedem melhorias no saneamento em áreas de Marituba. E você vai ver também o caso de uma adolescente de 12 anos que foi vítima de importunação sexual em Redenção, no sul do estado. Olha só, a vítima caminhava com a mãe após saírem de uma lanchonete quando foram abordadas por um homem em uma moto. Inclusive, o homem gravou um vídeo se justificando o injustificável. Você vai acompanhar esse caso com detalhes aqui no nosso programa. Infelizmente, mais um caso de importunação sexual registrado aqui no nosso estado. Olha só a imagem mostrando toda a ação deste homem, caso que aconteceu no município de Redenção. O que será que diz a polícia sobre esse caso? Vamos acompanhar e você vê junto com a gente aqui no nosso Povo na TV. E vamos mostrar também novamente, gente, o abandono de um prédio do INSS na Almirante Barroso, no bairro do Marco. Local cercado de mato e vive ocupado por moradores em situação de rua e dependentes químicos. A comunidade está reclamando e você vai acompanhar tudo isso com a gente aqui no programa. E está chegando a Corrida da Mulher. A preparação das participantes vai além dos treinos, viu, gente? Vamos mostrar que tudo começa com uma boa alimentação. A gente vai conversar com a nossa Jordana Krumpanzer aqui no programa. Tudo isso você acompanha junto comigo aqui no Povo na TV. E eu começo falando sobre aquele prédio abandonado, né? Mais de uma década de abandono, em pleno Almirante Barroso, via movimentada de Belém. Um prédio com mais de 150 metros de área está entregue ao esquecimento, gerando dor de cabeça para quem mora na área. O local está cercado de mato e vive ocupado por moradores em situação de rua e também dependentes químicos. E aí, gente, são os próprios vizinhos que cuidam do espaço que pertence ao INSS. A Lidiane Albim mostra a situação para a gente agora. Em 2026, o abandono deste prédio do INSS completa 12 anos. A última vez que alguém viu o funcionamento desse local foi em 2014, quando aqui funcionava a Casa do Idoso, que era gerenciada pela Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Desde então, o prédio está completamente abandonado, esquecido pelo poder público. A Prefeitura já disse que, como o imóvel não é dela, não tem total responsabilidade porque já devolveu para o dono. E, segundo os moradores, o INSS assume a paternidade, mas não tem dinheiro para fazer qualquer coisa. Sérgio Moreira é morador do prédio ao lado há mais de 5 décadas. Sérgio, e essa situação de vocês, como é que fica com esse abandono aqui já há 12 anos praticamente? Como eu falei para você ainda há pouco, o medo permanece, né? De 2014 para cá, 2015, quando a Casa do Idoso entregou o imóvel, nós ficamos nesse pânico, né? No início não tinha nem vigilância no início, depois que eles colocaram. Mas agora, esse ano passado, eles tiraram a vigilância por falta de recursos. É o medo permanente aqui, né? Já tivemos aqui surpresa com esse pessoal drogado, tentando pular o muro, tentando mexer nos carros aqui na nossa garagem, né? E a gente não tem o que fazer, é medo. É ficar dentro de casa e pedir que nada aconteça, né? Então, toda vez que se entra aqui no prédio, se chega tarde à noite, é o medo de chegar em casa. Porque você não sabe o que vai acontecer. O nosso muro é baixo, né? E é permanente. A gente queria, pelo amor de Deus, que alguém olhasse para nós aqui, ou o governo, ou sei lá quem, que pudesse dar uma solução aqui, pelo menos uma maneira de amenizar esse nosso problema aqui. As questões de doenças, a gente está vendo também que nada foi feito até agora. Temos sempre casos de dengue aqui no prédio. Todo ano tem. Tem muita criança aqui, tem muitas pessoas idosas também. Mas esse medo é permanente. Agora, Sérgio, vocês também estão tirando do próprio bolso para fazer a capinagem aqui no prédio, até para tentar erguer o muro ao lado? Exatamente. E vamos iniciar agora a elevação do muro, né? Para tentar dar um pouco mais de segurança. E a questão da limpeza do terreno, nós é que fazemos. Porque ninguém se manifesta. Ninguém se manifesta. Então, é outro problema que nós temos aqui. Temos que tirar recurso do condomínio para mandar limpar um terreno que não é nosso.
a elevação do muro. Vamos começar a fazer agora essa obra aí para dar um pouco mais de tranquilidade para o pessoal. E como vocês se sentem vendo que o poder público simplesmente faz vista grossa para um problema que está prejudicando não só vocês, mas a comunidade de uma forma geral, porque esse prédio poderia ser utilizado para outros espaços? Exatamente. Um prédio, um terreno externo aqui mede 150 metros esse terreno. E essa casa aqui está praticamente em ruínas porque nenhum poder público se manifesta para aproveitar esse terreno, né? Poderia fazer aqui um complexo aqui da parte de saúde, a Secretaria de Saúde poderia colocar aqui, com o INSS também poderia colocar um posto aqui dentro, né? O estacionamento aqui é muito fácil de estacionar o carro aqui. O acesso aqui é ótimo para todo mundo que precisar desse serviço, né? E a gente se sente assim, de mãos amarradas, atadas, amordaçado, né? Porque ninguém nos procura aqui para dizer o que é que vocês precisam de imediato. Não, ninguém. Então, total abandono mesmo. Obrigada, Sérgio. Agora, olha, só mostrar para vocês aqui, tem um gatinho ali, mas segundo os moradores tem pelo menos 20 gatos. Eles são os únicos moradores desse espaço aqui, como o Sérgio falou, de 150 metros de extensão. Que situação, né? Mas, enfim, os gatos ficam aí cuidando e a gente fica esperando um posicionamento tanto do INSS quanto dos outros órgãos também possam fazer alguma coisa que alguém possa olhar e tomar uma decisão a respeito do abandono desse imóvel. Olha, infelizmente, você morador da área, não temos uma resposta até agora. Nós procuramos há pelo menos uns 2 dias o INSS para que possa dar a sua explicação, né, saber primeiro por que o prédio está abandonado, por que não é feita a manutenção e saber o que vai ser feito a partir de agora. Vai ser repassada a outra empresa pública, outra autarquia, vai ser utilizado para algum projeto, porque não dá para o morador conviver com uma situação dessa, né? Sendo vizinho de um prédio abandonado e um prédio público. Prédio público, deixaram ficar desse jeito, vai se gastar muito mais dinheiro para recuperar o que era antes, infelizmente, e aí é mais dinheiro público sendo gasto, né? E poderia utilizar esse prédio para muitas outras coisas, parceria público-privada, repassar para a iniciativa privada de alguma outra forma, ou passar para outro órgão público que precisa de um espaço, porque a área é até grande. Você pode ver nessa imagem aí, olha só, ali à frente, ali é Almirante Barroso, olha só o grande terreno, aí abandonado, pode atrair animais, pode ser, infelizmente, uma situação que gere água parada, que a gente sabe que é perigoso em relação à dengue. Enfim, vamos ficar aguardando em INSS, vamos dar uma resposta aí, a gente está aguardando, porque é a segunda vez que a gente foi ao local e a segunda vez que a gente não tem uma resposta aí do poder público sobre esse prédio, que já abrigou unidades de saúde, foi a casa do idoso, mas que agora, infelizmente, está nessa situação. Bom, gente, Povo na TV, sempre de olho nos problemas da cidade. A gente mostrou recentemente aqui no programa o desrespeito à ciclofaixa aqui em Belém, que isso, infelizmente, ocorre em vários pontos. A gente vai ao vivo com o Ronaldo Gillet, que também está em um ponto onde há ciclovia. Aí você está, né, Ronaldo? Você está na Marquês, né? O espaço do ciclista, infelizmente, constantemente, Ronaldo, é desrespeitado. Por quê? Por motoristas, por motociclistas. Nesse caso aí está faltando manutenção. Não tem nem espaço aí para o ciclista poder circular. Em que ponto você está na Marquês, Ronaldo? Conta pra gente. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Márcio, e a todos que nos acompanham no Povo na TV. Esse aqui é um ponto considerado crítico, tá? Estamos exatamente na Marquês de Herval, entre a Barão do Triunfo e a Mauriti. E a gente já percebe que os ciclistas, alguns como esse que vai passando aqui, ó, já sabem que nesse trecho é impossível trafegar. Essa área tem aqui o chão já coberto por folhagem, por galhos, porque o chão cedeu e a própria comunidade colocou aqui nesse trecho da ciclovia essa sinalização improvisada, tá, Márcio? Olha só, eu vou pedir para o Eliezer afastar um pouquinho. Aqui tem uma caixa que parece ter sido de algum equipamento de som e foi colocada aqui também para essa sinalização. E mesmo no horário do almoço, que a gente considera um horário de pouco movimento, principalmente nessas vias da cidade, tem gente trabalhando, almoçando, mas esse espaço é utilizado frequentemente por quem vai entregar comida, pela pessoa que está saindo de casa para buscar o filho na escola de bicicleta. A gente viu uma mãezinha passando há pouco aqui e precisando carregar a bicicleta. Olha, andando para cá, a gente percebe que a situação fica também grave no seguinte aspecto: tem água
acumulada. O chão foi cedendo, essa água não tem para onde drenar e vai ficando empoçada exatamente do jeito que você está vendo aí, Márcio. Aí vai ficando essa sinalização como a gente está vendo, improvisada. E são vários pontos aqui da Marquês, de acordo com a comunidade, que apresentam a ciclofaixa precisando de manutenção. Há quem diga, inclusive, que essa estrutura precisa ser completamente refeita, já que a gente vê lá na frente, olha só, o Eliezer vai mostrar, o chão foi embora, cedeu. E aqui a água acumulada. Tem área com buraco, tem água empoçada, tem essa erosão, como a gente conseguiu perceber, e as pessoas acabam evitando passar por aqui ou precisam circular pela calçada, pelo meio da rua, que é o espaço onde existe algum tipo de risco. Se vem para a calçada, risco para os pedestres. Se o ciclista vai para o meio da rua, é risco para ele próprio e para quem está trafegando por lá, como a gente está vendo ali, ó. É uma área de muito movimento, não é a única área que apresenta esse problema. A gente veio para cá para mostrar porque estivemos aqui há pouco mais de uma semana e o que se esperava era que houvesse pelo menos algum tipo de manutenção provisória, que a via fosse sinalizada. É uma ciclovia e a gente não tem indicação de que aqui é desse jeito. Vou pedir para o amigo parar. Tudo bem aqui, meu amigo? Rapidinho, para aqui para falar com a gente. O senhor está entregando seu gás. A gente sabe que aqui é tráfego de pedestre, mas não tem como circular pela ciclovia, né? Na ciclovia, é verdade. E todo tempo tem pedaço aí que só vive alagado, sem condições de a gente andar na ciclovia. É a única em Belém que está assim? Para ali, para aquele outro lado do Chaco com a Curuzu, tá a mesma coisa. Mesmo jeito. Mesmo jeito, cheio. Não parece ser algo, né, meu amigo? Como é seu nome? Estevão. Estevão, que se resolva com muita dificuldade, né? Dá para notar que é um pouco de boa vontade, um estudo da área aqui, e a sinalização também não existe, né? Com certeza, é verdade. E passa por aqui, não sabe, vai cair no buraco. Isso. E quando a gente anda por aqui, por esse pedaço, o pessoal ainda reclama, né? Que eles dizem que a gente tem que andar na ciclovia. Mas onde é que está a ciclovia aí? Não tem, né? Se fosse igual ali na Duque, como eles fizeram, né? Que só vive alagado. Outros pedaços por ali só vive cheio de água. Tá bom. Bom trabalho aí, tá, seu Estevão? Estevão, nome de atacante da seleção brasileira, tá, Márcio? A gente está aqui, então, e vai continuar mostrando, tá? Esse tipo de situação até que alguém venha e resolva. Belém é uma cidade que precisa ter aí os seus espaços, ciclovias, calçadas, a própria via pública preservada para que cada um no seu espaço consiga seguir o seu caminho. É o direito de ir e vir que precisa ser preservado. É contigo, Márcio. Com certeza, Ronaldo. A gente até sabe que houve investimento nos últimos anos em relação a ciclovias, ciclofaixas, não há como negar isso. Só que esses espaços, Ronaldo, precisam de manutenção. Além do respeito por parte de motoristas, motociclistas, tem que ter uma condição adequada para quem circula de bicicleta. Aliás, bicicleta é um meio de transporte muito incentivado no mundo todo, não polui, é bom para a saúde de quem está pedalando, não gera engarrafamento. Inclusive, Ronaldo, a gente teria uma entrevista com a Segbel sobre esse assunto na semana passada, mas por conta de compromissos o secretário não pôde participar. Hoje também novamente não pôde participar, mas estamos aqui com as portas abertas para que a Segbel possa falar sobre os projetos de manutenção e ampliação até de espaços de ciclovias e ciclofaixas aqui em Belém. Estamos de olho, hein, Ronaldo? Muito obrigado. Daqui a pouco você volta a conversar com a gente aqui no Povo na TV. E olha, eu conto para vocês, gente, que manifestantes de Marituba bloquearam a BR-316 bem perto ali de Benfica, no sentido de saída de Belém. Hoje de manhã você tem imagens dessa manifestação. O grupo juntou objetos na via, queimou pneus. Os moradores pedem melhorias no saneamento em áreas da cidade de Marituba. A via foi liberada ainda no meio da manhã, mas foi difícil a movimentação nessa área. Muita gente ficou presa no engarrafamento, gente que saía da capital, de Ananindeua e Marituba, em direção ao interior do estado, e ficou presa aí nessa manifestação. E a Prefeitura de Marituba se manifestou em nota, informou que está acompanhando a situação registrada nesse quilômetro da rodovia e que, devido ao inverno amazônico, período que é caracterizado por chuvas intensas, a execução das intervenções mais estruturais em vias que não são pavimentadas está enfrentando limitações técnicas, o que impacta no ritmo de avanço dos serviços. A Prefeitura disse que, ainda assim,
as equipes seguem atuando dentro das possibilidades, fazendo as manutenções corretivas nas vias principais da região, como as ruas Jesus e Salvador e também a 7 de setembro. E aí com o objetivo de garantir o fluxo de transporte coletivo e também a continuidade dos serviços essenciais. Portanto, está aí o registro da manifestação e também a posição da Prefeitura de Marituba a respeito aí dos moradores que estão reivindicando. Olha só, gente, tem um recado importante. A Águas do Pará informou que hoje o sistema de abastecimento de água aqui de Belém passou por uma manutenção emergencial no sistema de produção de água realizada pela equipe da Cozampa na estação de água bruta do Utinga. A ocorrência, provocada por uma queda de uma árvore na fiação elétrica, interferiu na operação e causou a interrupção temporária no fornecimento de água nos bairros do Comércio, Campinas, São Brás, Fátima, Canudos, parte também dos bairros da Cremação, Cidade Velha, Reduto, Umarizal, Nazaré, Pedreira, Batista Campos, Jurunas, Marco, Curialtinga, Souza e também o conjunto Império Amazônico e Amapá, além dos bairros do Guamá e também do bairro da Condor. Após a retomada integral da operação da estação, o abastecimento será restabelecido de forma gradual nesses bairros até o dia de hoje, o fim da manhã. A Águas do Pará informou que permanece à disposição da população por meio do 0800 091 0091, tanto para ligações quanto para o WhatsApp, e também pelo aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS. Bom, te faço uma pergunta e eu acho que você deve estar passando por isso. Espero que não, mas é a realidade de muita gente. Está endividado? Tá difícil? Então corre, porque falta apenas uma semana para terminar o feirão Limpa Nome da Serasa. Vamos aqui com a Lídia Niobi, que tem informações sobre esse feirão, oportunidade para o pessoal sair daquela lista triste, né, de devedores. Tenho certeza que você não está nessa lista. Ou estou enganado, Lídia? Conta pra gente, boa tarde. Não, eu sou uma pessoa muito controlada muito com dinheiro. Controlada, o pessoal que até bom. brinca que... Boa tarde, que o pessoal brinca assim, dizendo que atravessaria um rio inteiro com aquele remédio efervescente sem derreter. Exatamente. Atravessa lá pro Cumbu numa boa. É a famosa mãozinha, mão de vaca. É isso, Lídia? Na verdade, eu não sou mão de vaca. Eu sou só uma pessoa muito controlada. Tá porque bom. assim, as pessoas dizem assim, vamos sair pra tal parte. Eu digo, pra essa saída eu não tenho dinheiro. Pra outras coisas eu tenho. Então eu não vou tirar dessas outras coisas pra bancar. Né? É muito racional. Exatamente. Seu cartão de crédito deve estar lá senão embaixo, a gente acaba entrando... Se a gente não faz isso, a gente acaba entrando nessa situação, né? Acaba sujando o nome. Verdade. Isso é muito prejudicial porque, Verdade. por exemplo, o pessoal tem prejuízo para tirar um cartão de crédito, para fazer um financiamento. Aí, às vezes, ocorre um prejuízo, aliás, um processo judicial. Então, para evitar isso, a gente tem que ter muito cuidado. Mas se de repente não deu, não tem como, entrou nessa lista suja, tá com o nome sujo, pode procurar esse feirão, que vai até o dia 1º de abril. É dia da mentira, mas até lá não vai ser. Você vai poder negociar sua dívida, sim. Vai poder fazer... Tem descontos bem bacanas para quem está com essa dívida alta. E aí também tem o Alô Serasa, que começa amanhã, para quem não puder fazer, para quem não puder se dirigir até o local onde está acontecendo esse feirão, pode também fazer por telefone. Mas depois eu trago mais informações. Eu primeiro quero trazer para vocês uma sonora que a gente tem do José Capobianco, que ele é especialista da Serasa, e vai falar para a gente mais sobre esse feirão, como está acontecendo aqui no nosso estado. Vamos ouvir. Já foram quase 5 milhões de pessoas que conseguiram, fazer ali sua oferta, negociar aqui com a Serasa. Mas a gente tem muito ainda chão para correr, Mais uma semana, vai até o dia 1 de abril, o feirão da Serasa. E falando aqui especificamente do Pará, a gente tem 3 milhões de pessoas inadimplentes, então um número bem alto, com em torno de 9 milhões de dívidas para serem quitadas ainda. Então, algo como 3 dívidas por pessoa, assim, em média. E qual que é o perfil dessa dívida, Grande parte vem de bancos, cartões de crédito, 30%. Então, praticamente 1/3 das dívidas é relacionada ao meio financeiro, mostrando um problema recorrente no país, que é a falta de educação financeira, que acaba gerando mau uso de crédito e, consequentemente, a inadimplência. Até 99% de desconto, parcelamentos até 72 vezes e
tentando da melhor forma ajudar o brasileiro a encaixar junto com as contas do dia a dia o pagamento dessas dívidas, né? Exatamente. E aí, esse Alô Serasa, que é essa mega operação que também começa amanhã e vai até o dia 1º de abril, você pode também ligar e fazer essa negociação por telefone. O número é 0800 591 5161. Eu vou repetir, 0800 591 5161. Agora, é importante ficar atento para a questão do golpe. Por quê? Você é quem vai ligar para a Serasa para fazer essa negociação por telefone. Não espere que a Serasa vá entrar em contato. Se entrar em contato, fica atento que pode ser golpe, é você que tem que ligar. Mas aí você pode fazer, se preferir fazer presencialmente, pode também fazer. Mas tem as duas opções. O importante é limpar o nome, porque nada mais difícil do que estar com o nome sujo, ainda mais quando você tem família, sustenta essa família, nunca é legal saber que você está ali com a corda no pescoço, né, Márcio? É isso, tá aí a dica da controladíssima Lidiane Albim. Tá bom, Lid, daqui a pouco você volta com a gente ao vivo, trazendo mais assuntos para você aqui no Povo na TV, porque agora vem ela com as notícias do futebol, do esporte. Chega junto, Jordana Crampanze. Oi, Márcio. Boa tarde para você, tarde. para todo mundo que está em casa. Tá? Estamos chegando em dia... O que é isso aqui nessa roupa, hein? É uma cobra aqui. É do UFC, amor, pera lá. Cadê? Uma essa cobra, camisa, que isso, pra quem não rapaz? sabe, eu sou sobrinha de Zezé do Boxe. Aí ele ganha essas camisas aqui e não dá nele, né? Essa daqui veio do UFC Rio, do Davidson Figueiredo. Olha, aí meu primo pega, eu vou lá, pego do meu primo, eu já recebi no Instagram um palhaço a me levar minha camisa. Ah, então peraí, essa fama de pegar a camisa dos outros, né? Esqueça, querido, né? Passou, só porque eu tenho 3 dele que eu roubei daqui do camarim. É isso mesmo, denúncia. Comando policial amanhã, o Wesley Costa com essa Wesley atrás das camisas. Furto das camisas do camarim da TV Norte. Mas é isso, essa daqui é do UFC e eu sou muito apaixonada por essa camisa, ela é muito bonita, tem esse símbolo Maravilha, do UFC ótimo. aqui, ó. Perfeito, ó, enjoadíssima, essa Jordana. Sim, Joada, vamos lá. Temos papão em campo hoje? Temos papão em campo em uma competição que o torcedor bicolor conhece muito bem. Eu vou desbloquear uma memória afetiva do torcedor bicolor. Qual foi o último campeão da Copa Norte? O último campeão foi o Paysandu, né? 2002? 2002, que culminou em... Copa dos Campeões. E depois rapaz. Libertadores, é um pontapé, né? Exatamente. Enjoado esse... E hoje o Paysandu estreia na Copa Norte, que é o novo formato da Copa Verde, com 24 clubes da região Norte e Centro-Oeste. Então a Copa Verde mudou esse formato, agora temos a Copa Norte. E o Paysandu vai estrear hoje à noite lá em Castanhal, lembrando que a Curuzu está passando por uma reforma no gramado para a sequência da temporada, para a Série C, que é o grande objetivo do clube. E o Papão da Curuzu vai fazer a sua estreia contra o Gás, o Grêmio Sampaio, lá de Roraima. O Grêmio está na final do Campeonato Roraimense. Esse nome, eu gosto desse nome, o Gás, porque ele gera muita piada, né? O Gás, que tem que dar o Gás. Tem que dar o Gás, o Gás. Ó, você tá relembrando aí o título do Papão da Copa Norte, né? 2002. Exatamente, a gente fase de ouro do Paysandu, né? Uma fase de ouro. É até legal mostrar isso para os jogadores atuais, porque eu tenho certeza que muitos deles nem sabem disso. Eles ouviram falar de Paysandu em algum momento, quem é de fora, né? Mas quem é daqui, claro, sabe. Então quem é de fora e chega aqui vai ter uma noção do que representou a Copa Norte e o que representa esse momento para o Paysandu, né? Com certeza. A gente vai falar tanto do Paysandu que estreia hoje num jogo muito importante, mas a gente também vai falar do Clube do Remo e eu vou passar rapidinho para você entender, torcedor. O Léo Condé disse que na Copa Norte vai entrar um time misto, um time reserva para poupar a galera que está no Brasileirão, até por uma questão nessa fase física. De grupos, né? Exatamente. Eu acho que o Paysandu não pode nem se dar ao luxo. Eu acho que é uma história tão grande nessa competição. E não só na Copa Norte. Vamos lembrar que o Paysandu é o maior vencedor da história da Copa Verde, o atual campeão. Então acho que o Paysandu entra como um dos grandes favoritos nessa competição. E já só para quem não está ligado, né? A Copa Norte vai levar a Copa Verde. Então quem ganhar a Copa Norte vai disputar o título de campeão da Copa Verde. É um novo formato da Copa Verde para dar mais visibilidade comercial aos times do Norte e do Centro-Oeste. Então,
terminou as competições, eles se encontram na Copa Verde. E, na Verde. verdade, isso na prática meio que acontecia antes, não no papel, porque o Remo e Paysandu se encontravam geralmente na semifinal e já era uma final aquela ali, né? Exatamente. A final norte, né? Só que agora você tem 3 competições para você vender. Perfeito. Então tem a Copa Norte, a Copa Centro-Oeste e a Copa Verde. Copa Verde, perfeito. Então hoje começa uma nova trajetória para o Paysandu Esporte Clube e a gente deseja todo o sucesso do mundo aos nossos times, ao Paysandu, ao Clube do Remo. E que quem é seja... outro? Os dois estão participando, não tem mais clube, Os não? dois. Os dois, né? E o Águia de O Águia Marabá. também, pois é, eu queria lembrar que era o terceiro participante, o Águia. O Remo estreia na quinta, né? Na quinta e o Águia na quarta. Eu vou já confirmar essa informação com a nossa produção. Perfeito, mas hoje tem o Paysandu já Hoje é dando o Paysandu pontapé. que é o pontapé inicial da competição. Uma competição muito importante e que eu acho que o Paysandu sim deve entrar com força total. E isso ficou claro na entrevista coletiva que foi com o Ítalo, o homem-gol do Papão da Curuzu, artilheiro, já falando sobre essa nova competição para o Papão. Mas olha só, ontem teve sorteio da Copa do Brasil, meus amigos. E aí o bicho pegou. Eu gostei, eu gostei. Imagem. Bora ver aí essa arte. Cadê? Olha só. O Clube do Remo vai enfrentar o Bahia, depois da goleada que o Bahia tomou aqui no Mangueirão. Eu não quero revanche de ninguém. O Leão Marino tem que entrar de novo para acabar com o Bahia. Eu não tô nem aí pro Bahia. E o Papão da Curuzu vai enfrentar o Vasco da Gama com um detalhe. Tá tendo um imbróglio do local desse jogo. Nós acabamos de entrar em contato. Olha só, essa informação é só nossa. Atenção, atenção. Vamos lá, Jordana. Só nossa. Qual a informação? Nós entramos em contato agora com o presidente Márcio Tuma e tem a possibilidade, sim, do Paysandu jogar no Mangueirão no dia 22. Por quê? Nesse período vai ter o show do Guns, o show Guns N' internacional. Roses no sábado, dia 25, sábado. né? Só que tem que preparar tudo, né? Não é um show que você vai chegar Não, lá. e é uma estrutura gigantesca. O E aí? Mangueirão estão esperando 50 mil pessoas no Mangueirão para esse show. É um show internacional. Só que, apesar dessa estrutura ser montada antes, no dia 22, que é uma data prevista pela CBF para a Copa do Brasil, o Mangueirão pode ser utilizado para o jogo. Isso só vai depender agora da CBF, porque vai mexer na tabela da Série A, que é a do Vasco, e da Série C, que é a do Paysandu. O presidente Márcio Tuma confirmou pra gente que recebeu propostas, inclusive financeiras, para levar o jogo para São Luís, para Manaus, mas que isso não vai acontecer de jeito nenhum. O jogo vai acontecer em Belém, na torcida do Paysandu, que ele disse que ele nem cogitou a possibilidade de tirar um jogo desse da sua torcida, e realmente era muito absurdo. Realmente. Tem a questão da renda, mas tem um torcedor que quer ver o time de perto. Ah, com certeza, ver o time de perto, acompanhar o Papão da Curuzu, e que a gente sabe que quando vem muitos times do Sul e Sudeste é uma renda muito grande para os clubes também. Então, ainda mais o Vasco, que assim, tem uma torcida muito grande aqui em Belém. Sim. E é torcida parceira do Paysandu, inclusive. Verdade. Jordana, e tá chegando, né, a Corrida da Mulher. Tá chegando a Corrida Tá da se Mulher preparando? famosa. Tá se preparando? Mais ou menos. Pois é, a preparação vai muito além do treino físico, viu? Tem que ficar de olho, sabe o quê? Na alimentação. Rapaz, aí o negócio é complicado. Bora ver então na reportagem. Para Érica, o dia começa em ritmo de preparação. Falta pouco para a Corrida da Mulher. E bem antes da linha de chegada, o primeiro desafio é garantir uma boa alimentação. A gente já vem na semana toda se preparando, uma alimentação regrada, uma alimentação saudável. E aí a gente vem durante a semana inteira nessa preparação. Alimentação, né, treinos, treino de corrida, treino de academia, então é um combo. Às vésperas da prova, o que vai para o prato pode definir o desempenho da Érica e de outras corredoras. Uma boa nutrição garante energia, ajuda na resistência e evita desconfortos durante a corrida. Tem pessoas que preferem não se alimentar durante a manhã justamente para não ter desconforto. Na hora que estiver correndo, tem pessoas que podem passar mal, tem pessoas que podem ter algum tipo de náusea, né? Tem algumas pessoas que chegam até a vomitar, então preferem comer uma frutinha só para deixar o estômago ali confortável na hora de correr. Antes de calçar o tênis, é preciso preparar o corpo, e isso começa na alimentação. Uma nutrição correta faz toda a diferença para o desempenho dos atletas e também na recuperação depois da prova.
O ideal é investir em alimentos leves e ricos em energia antes da corrida e evitar exageros ou novidades que possam causar desconforto. A pessoa que corre, principalmente a mulher, ela tem que ter uma preparação de uma boa alimentação, né? Rica em carboidratos, principalmente carboidratos integrais, que são pão integral, arroz, batata, né? É importante essa pessoa ter essa alimentação junto com a proteína também, que vai dar esse suporte de energia também na hora do treino. Outro ponto fundamental é a hidratação antes, durante e depois da atividade. A hidratação ela já começa antes, né? A gente já faz uma boa hidratação. Durante a prova também tem os pontos de hidratação, que é para manter o corredor bem hidratado. E depois da prova também tem a hidratação. Então é antes, durante e depois mesmo. Depois de cruzar a linha de chegada, o cuidado continua. A reposição de nutrientes é essencial para a recuperação do corpo. A gente sempre fala que tem o antes, o durante e o após. O após é muito importante também ter um aporte não só de carboidratos integrais, como proteína também, frutas e legumes são algo essencial que deve fazer parte da alimentação desse atleta. Para quem corre por saúde, superação ou qualidade de vida, o resultado não está só no tempo da prova, mas em todo o caminho percorrido. E nesse percurso, corpo e alimentação precisam correr lado a lado. A alimentação ela é fundamental, né? Uma alimentação equilibrada, um acompanhamento com um profissional, um nutricionista, que vai orientar, porque às vezes as pessoas começam a correr e aí elas ficam um pouco perdidas, né? Como é que faz, o que se alimenta, como se alimenta. Então, eu acho que para todo momento da vida, um acompanhamento com um nutricionista, com um profissional que vai te direcionar é fundamental. E aí, Jordana, anotou as dicas? Anotei, é importante a questão da alimentação. Eu quero dizer pra vocês que eu não como açúcar desde o dia 18 de fevereiro. Olha, lembrou até a data. É babado, porque eu tô sofrendo. Tu sabe quando começa. Não estou comendo açúcar, estou me alimentando direito. Meu problema é uma loura gelada. A loura com loura se combinam, dá né? certo, né? Aí é complicado, esse que é meu problema. Mas nesse final de semana a Jordana não vai se encontrar com essa loura, porque ela vai correr e vai ser domingo, dia 29, lembrando, 5 e 10 quilômetros. Prova com largada e chegada no Shopping Boulevard, na DOC. Inscrições podem ser feitas no site e no Instagram PS Cronos. Está aí na sua tela os endereços para você se inscrever. E a Jordana já se inscreveu. Vai fazer 5K, né, Jordana? Exatamente. Na manhã, né? Sem violência. Vamos tentando, aí dá uma caminhada, depois corre um pouquinho de novo. Vai dar certo, Tá, então, rapaz. a corrida da mulher com transmissão, né? Com transmissão Isso. aqui da TV Norte SBT Pará. A gente fica muito feliz de fazer parte desse projeto, um projeto importantíssimo de incentivo ao esporte e a todas as mulheres, né? Comemorar essa data. Fechar muito bem esse mês. Exato. Márcio, então para finalizar, lembrando para você, torcedor, você vai curtir todos os detalhes do jogo de hoje entre Paysandu e Gás, que vai acontecer 8h30 da noite com a gente no IC Esportes 1h30. Hoje meu olho é no jogo e o outro olho no encontro com uma amiga de infância, né? Ah, é? Hoje é 20 anos da Hannah Montana. Não, minha amiga. Tchau. Obrigado, Jordana. 1h30. Tá chorando todo mundo. Bom, a Jordana falou do gás. Tem uma notícia que tem a ver com gás. Mas não, trocadilho horrível esse. Já está disponível, gente, mais uma recarga do Vale Gás. Programa social com o Léo Carneiro, as informações ao vivo aqui no telão. Léo, conta mais sobre essa notícia envolvendo o Vale Gás. Boa tarde para você, Léo. Boa tarde, Márcio, para você e para o público de casa. Pois é, notícia boa para a população. Agora, nessa nova etapa que começou essa semana do Gás do Povo, o programa da Caixa Federal, mais de 9 milhões de brasileiros devem ser beneficiados, totalizando com os brasileiros que já eram beneficiados pelo programa 15 milhões de famílias alcançadas em todo o país. Como é que esse programa funciona na prática? Essas pessoas vão poder fazer a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos diretamente nas revendedoras credenciadas, sem intermediários. A validação é feita na hora, na maquininha, usando o cartão de Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou até mesmo CPF com o código enviado por celular. Para saber se tem direito, a população pode entrar em contato através do aplicativo Meu Social, pelo portal do Cidadão da Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207. O programa é voltado para famílias de baixa renda inscritas no cadastro único, com renda de até meio salário mínimo por pessoa e cadastro atualizado. Quem já recebe o Bolsa Família tem prioridade nesse programa. Ele foi criado justamente para ampliar o acesso de gás de cozinha
e substituir o antigo auxílio gás, garantindo gratuidade do botijão e beneficiando cerca de 50 milhões de brasileiros em todo o país. Então, quem tiver com dúvida pode entrar em contato com essas fontes para poder ver se de fato a pessoa tem direito e aí conseguir acessar esse benefício do governo federal. Volto contigo, Márcio. Ok, Léo, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com a gente com mais notícias aqui no nosso Povo na TV, porque agora tem uma dica muito boa para você. Fica ligado. Bom, falo agora de um problema cada vez mais comum, que é a dor crônica. Mas existe uma forma de agir na prevenção da dor. Quem vai contar pra gente é o Felipe, aqui no Povo na TV. Como prevenir, Felipe? Boa tarde para você. Boa tarde, Márcio, e a todos que estão aqui acompanhando a programação. Existe sim uma fórmula concentrada com ativos naturais e o melhor de tudo, é um produto que não tem contraindicação. Então o meu recado para você que está acompanhando a programação, que toma analgésicos, anti-inflamatórios para tentar passar aquela dor crônica, para desinflamar o seu corpo, para você que está numa condição que só dorme se usa algum remédio, algum medicamento. Gente, isso é falta de magnésio no seu organismo. E por isso que a Biotop ela desenvolveu essa fórmula concentrada, que além de magnésio, contém cúrcuma para desinflamar o seu corpo, cálcio para fortalecer a sua saúde óssea, colágeno tipo 2, principalmente para revestir as cartilagens. O que você tem que fazer? Ligar agora no 0800 000 5179. Se você ligar agora, esse telefone é direto do laboratório e eu libero 70% de desconto. Você pode pagar no boleto, no carnezinho daqui 30 dias. Usa primeiro, paga depois, mas tem que ligar agora, Márcio. É isso, Felipe, valeu. Então, peça agora mesmo no 0800 000 5179. Sua saúde, claro, deve estar sempre em primeiro lugar. Então, ligue 0800 000 5179. E olha, daqui a pouco você vai ver que um jovem foi assassinado na madrugada de hoje. Esse caso foi no Tapanã, aqui em Belém. Ele seria vítima de uma tentativa de assalto. A nossa equipe acompanhou esse caso, o início da investigação. Você vai acompanhar os detalhes e a foto da vítima aí na tela. E vamos mostrar também um caso de um adolescente de 12 anos que foi vítima de importunação sexual em Redenção. A menina estava caminhando com a mãe, elas saíam de uma lanchonete quando foram abordadas por um homem em uma moto. Tudo registrado aí pelas câmeras. Os detalhes você vai acompanhar daqui a pouco. E tem oportunidade, viu? Tem um processo seletivo abrindo vagas temporárias aqui em Belém. Fica ligado. 12h37, bora ver como é que tá o trânsito ao vivo para você com o nosso mosaico. Várias câmeras aqui na Nazaré 157 com a Quintino. Imagem para você da Quintino em destaque com o trânsito fluindo bem neste início de tarde. Mais uma câmera para você acompanhar junto comigo. Volto aqui com o mosaico. Vamos agora para a Mário Covas, na 284 aqui. Mário Covas, próximo ali à passagem Sueli. Sinal fechado, trânsito movimentado em direção à BR. Daqui a pouco voltamos com mais Povo na TV. E continua participando com a gente. 99110 1010. O NC Esportes entra em campo com a vibração da torcida, com a história de quem joga com o coração. Tem bastidores, tem polêmica, tem golaço e muito mais. Porque aqui não tem enrolação não, tem informação com credibilidade. Vem com a gente de segunda a sexta a partir de 1h30 da tarde. Bora com a gente acompanhar o melhor do esporte no NC Esportes, na tela da TV Norte Pará. Aqui tem o melhor preço. Vem pro Formosa. Repolho verde, 6,45. Suco de caju Palmeiron, 2,39. Pato congelado Vila Germânia, 31,95. Vem fazer valer. Vem fazer Formosa. 1 em cada 4 estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento. E de jogar bola também, né? Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola. A gente fica bem mais tranquila, sabe?
Com o trabalho do governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente. Bora estudar? Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Meio-dia e 40, voltamos com o Povo na TV, infelizmente trazendo mais um caso de importunação sexual aqui no nosso estado. Esse foi registrado lá em Redenção. A gente, inclusive, trouxe aquele caso do motociclista lá em Ananindeua e agora foi no interior do estado. Você vê aí, uma adolescente de 12 anos foi vítima de um agressor. A menina caminhava com a mãe, depois que elas saíram de uma lanchonete, foram abordadas por esse homem que estava numa moto. Segundo a mulher, o suspeito assediou a filha dela, falou do corpo da garota. Indignada, a mãe alertou que a menina era uma criança e chegou a falar que iria atirar no agressor. Foi aí que o homem passou a intimidar a mulher. Tudo registrado por câmeras de segurança. Você está acompanhando o momento em que ela realmente questiona, né? Não aceita, porque de fato é um absurdo. Não tem que aceitar uma situação dessa. Nem se fosse adulta, não importa. Né? Importunação sexual é grave, ainda mais sendo uma vítima adolescente. O repórter Carlos Wone falou com exclusividade com a mãe da vítima e cedeu o material aqui para a TV Norte Pará. E a gente vai acompanhar agora alguns trechos da entrevista. Acompanhe aí. Eu fui em uma pastelaria com a minha menina, né? Ela pediu para comprar um pastel, a gente foi. E na volta que a gente estava indo para casa, o rapaz abordou a gente quando a gente foi atravessar, e aí já foi dando boa noite, falando que minha filha era muito linda. E por educação eu respondi o boa noite de volta, né? Falei muito obrigada. Só que eu pensei que ele seguia a estrada dele. Mas ele continuou acompanhando a gente. E a minha filha, mãe, tô com medo, esse homem tá vindo atrás de nós. Eu falei, não, mas não quer nada não, né? Todo tempo não quer nada não. E aí ele começou, né, falar do corpo dela. O que ele falava? Ele falava que o corpo dela já estava muito bom, né? Que já estava feita, muito linda. E todo o tempo acompanhando a gente. E aí eu falei pra ele assim, sim, moço, mas você dá licença aí. E ele continuou, né? E eu apressei os passos da menina. E já não quis mais responder ele. E ele continuando insistindo que, nossa, bem bonitinha, bem perfeitinha. E aquilo lá foi me incomodando. Me incomodou ao ponto de eu parar, né? Na última vez que ele falou, disse assim, muito boa mesmo, daria pra casar. Aí nessa hora eu me incomodei e falei que seria bom descer um tiro na cara dele. Mas dá um tiro no meio da cara. Como é que é? Um tiro no meio da cara. Você não vai estar mexendo com a menina de 12 anos, não. Ela tem 12 anos, moço. Tá. Fala de novo. Ela tem 12 anos. Eu não sei. Eu não sabia. Não, você sabe. Você olha pra uma criança dessa. Você viu uma criança dessa aí? Você se garante mesmo? Você vê uma criança dessa aí, eu não. Você se garante? E aí eu vi um volume grande na cintura dele, então já não repeti na terceira vez, porque eu sabia que se eu repetisse na segunda vez, ele ia fazer algo contra mim. Então você acha que se você não tivesse reagido daquela forma, teria sido pior ainda? Teria, porque ele teria acompanhado nós até mais embaixo, e essa minha rua é muito escura. É tão tanto que depois disso, né, que ele montou na moto e saiu, ele desceu de novo até lá na entrada da rodoviária e ele virou a moto no sentido da gente, que foi a hora que a gente correu. Eu vi que ele vinha atrás de novo, né, e eu falei pra ela, corre, agora nós correu. Vocês pediram ajuda, pediram socorro pra alguém? Pedi socorro, a rua muito deserta, né, não tinha ninguém, nenhuma casa aberta. Mas eu bati a campainha de um hotel próximo da rodoviária, né, que a gente só virou a rua. Só que o rapaz no interfone falou comigo, mas ele não abriu a porta. Mas graças a Deus um casal apareceu, né? Acho que estava chegando da rua. Perguntou o que era, porque eu estava me escondendo atrás das plantas. E aí eu falei para ele o que acontecia. Ele me levou para casa dele, né? Juntamente com minha filha, nos ofereceu um copo de água.
e pediu para que o irmão dele viesse deixar a gente aqui em casa. Eu me senti muito impotente, sabe? Porque você vê um filho seu sendo Importunado. Importunado, se já daquele jeito você não poder fazer nada. E teve um momento do vídeo que eu até procurei um pau pra me enfiar nele, não comprei, né? Mas eu creio que toda mãe, ela teria esse instinto, né? Esse impulso de querer reagir para defender. Ela ficou revoltada, né? Foi a reação que ela teve e ela até acredita que se não fosse uma reação mais firme, mais incisiva em defesa da filha, realmente a situação seria ainda muito mais grave, até porque ela comentou, né, que ele estaria com algo na cintura e ela ficou com medo de ser uma arma. Mas essa reação dela era de uma mãe, né, que quer defender a sua filha de um homem que falou um monte de absurdos, importunando sexualmente uma adolescente de 12 anos. E aí as câmeras de segurança, gente, são fundamentais para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Tirar qualquer tipo de dúvida que paire sobre o que de fato aconteceu, para que a polícia consiga investigar. Agora, gente, o caso você vê aí com todos os seus absurdos, e o acusado, identificado como Romário Souza Silva, acredite, também se pronunciou, falou sobre esse caso nas redes sociais, e aí ele tentou justificar o que aconteceu, justificar o injustificável, né? Vamos ver o que ele disse aí nas redes sociais. Eu errei em ter discutido, igual eu falei, eu peço perdão, de todo meu coração peço perdão, mas no vídeo mostra, eu não xinguei ela, eu não difamei ela, eu só discuti com ela porque, né, tinha falado na questão de atirar, e aí eu fiquei com raiva, né? Eu tenho um filho para criar, eu tenho um coração e sinto dor igual todo mundo. Já errei muito na vida, mas eu creio em Deus que eu posso ser uma pessoa melhor ainda. 35 anos de redenção. Às vezes eu não acredito que isso está acontecendo comigo, mas a bebida alcoólica, o inimigo fez eu fazer besteira. Aí colocou a culpa na bebida, né? Realmente lamentável, porque ele pede desculpa, depois ele diz que não falou, mas depois no final ele assume que teve uma questão de bebida alcoólica. Aquela questão, né, Romário? Se não está realmente agindo corretamente quando bebe, melhor não beber, porque a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente, a DEACA de Redenção, está investigando esse caso. Inclusive, foi a única informação que chegou da Polícia Civil, né, sobre esse caso. Então, você foi colocado aí, Romário, na questão, com a mãe da criança, da adolescente muito revoltada, e você justificou com a questão da bebida. Então, realmente é o fato de você repensar aí esse uso de bebida alcoólica e procurar a polícia, porque, de fato, você está sob investigação aí nesse caso, né? E é importante sempre que mães, pais, né, não deixem barato. É claro que no caso da mãe aí foi muito perigoso o que ela fez, mas na hora foi a única reação que ela teve naquele momento, né? E denunciar o caso à polícia, para que ele responda pelo que ele fez. Porque esse caso de importunação sexual que a gente já mostra, né? Vários casos, aqui mostramos da Ananindeua, do motociclista, são casos que precisam de punição. A punição é necessária, é importante para que isso não se repita, né? A gente fica imaginando, se a adolescente estivesse sozinha, né, o que será que poderia acontecer? A gente imagina o pior, porque ele, inclusive, ele justificou a raiva dele com a questão da mulher ter dito que daria um tiro nele, porque na hora ela ficou muito revoltada, porque ela disse que reforçou, ela é uma adolescente, ele ficou elogiando, mas aquilo foi evoluindo para uma coisa mais ofensiva, configurando importunação sexual, e foi a hora que ela falou, ó, vou ter que te dar um tiro. E aí ele desce da moto e virou o machão, né? Mas agora no vídeo ele muda totalmente a postura dele, né? Ele já está mais falando que tem 35 anos em redenção, acaba falando que é o inimigo, né, da bebida, se saindo da história, né? A bebida é o inimigo, não foi ele que fez isso, foi sim. Mas nesse caso aí, Romário, a polícia vai seguir investigando, tá? Nesse caso, lamento muito que você, homem de bem, tenha feito isso, mas tem lei para isso a partir de agora, né? Lei de importunação sexual. E olha só esse caso de violência aqui em Belém, tá, gente? Um jovem identificado como Arthur Eduardo Moraes dos Santos, 19 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo na madrugada de hoje no Tapanã, aqui em Belém. Olha só o momento em que a Polícia Científica fez
ali o trabalho, tá aí a foto da vítima. Esse crime foi na Rua Beta, no conjunto Zoegueiros, área de acesso pela rodovia do Tapanã. E de acordo com as primeiras informações, a vítima voltava da academia numa moto quando foi abordada por criminosos. Durante a ação, o Arthur teria reagido a uma tentativa de assalto e infelizmente acabou sendo atingido com um tiro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As circunstâncias do crime devem ser investigadas pelas autoridades, né? A Polícia Civil e Científica estiveram no local e você vê o trabalho de remoção do corpo feito pela equipe da Polícia Científica. A nossa equipe acompanhou esse caso e conversou com o perito Henrique Nazareno, que deu mais informações sobre esse caso e você acompanha agora. O rapaz, ele estava vindo da academia, né? A informação que prestaram aqui, que ele veio da academia por volta de 1h da manhã. E ele chegou até esse local aqui com a mão no pescoço, onde também escutaram um disparo de arma de fogo. Ele foi alvejado na rua Alfa, aqui do conjunto mesmo, mas ele conseguiu chegar até aqui esse local, onde ele foi percebido agora na perícia que ele recebeu um disparo na região pouco abaixo do pescoço, na região anterior do pescoço. Um disparo, o projétil transfixou o corpo dele e saiu nas costas. Qual o calibre? Você conseguiu identificar o calibre? Não dá para identificar o calibre, né? Somente na perícia de necrópsia, né, que eles vão ver o diâmetro mais ou menos da lesão, para poder falar sobre o calibre do projeto. Até porque ele saiu e o projeto não ficou dentro do corpo. Um disparo apenas? Um disparo apenas? Apenas um disparo. A suspeita é tentativa de assalto? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Como eu acho que ele não parou a motocicleta, né, para fazer a entrega, né, e o cara efetuou o disparo. Ele acertou o pescoço dele. Bom, a Polícia Civil disse que a Delegacia do Tapanã está investigando esse caso e que diligências são feitas para identificar e localizar os suspeitos. Portanto, a investigação segue. Quem tiver informações pode ligar para o 181, o Disque Denúncia. E tem outro caso de violência, viu? Um homem identificado como Eric Patrick Rodrigues Reis, de 34 anos, foi encontrado morto na passagem São Bento, no Bengui, aqui em Belém. Esse crime aconteceu numa área de acesso pela Avenida Padre Bruno Sec. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada e, chegando no local, confirmou a ocorrência. A vítima estava dentro de um veículo HB20 cinza, no banco do motorista, já sem os sinais vitais, depois de ser atingida por um disparo de arma de fogo. E as informações preliminares apontam que o Eric trabalhava como motorista de aplicativo e teria sido chamado para uma corrida pouco antes do crime. Equipes da Polícia Científica estiveram no local e nós conversamos com o perito Marco Antônio, que deu detalhes sobre essa ocorrência e a gente ouve agora. Nós fomos chamados, né, para fazer a perícia no local. Encontramos um veículo que entrou em colisão com um imóvel. No interior do veículo, a vítima estava apresentava com disparo de arma de fogo na região escapular direita. Isso nós podemos adiantar para o fim. Foi possível constatar no local o calibre desse armamento? Não. Como é só um único disparo, nós não encontramos nem estojo no veículo, então foi só depois que for feita uma perícia necrópsia e for retirado a peça balística do interior, dentro do corpo da vítima, poderemos ter maiores conclusões sobre o calibre da arma de fogo. Marco Antônio, e o que teria acontecido? Falaram para vocês como é que teria acontecido? Bem, isso que nós encontramos no local. Que a história que falaram sobre o ocorrido é que uma vizinha ouviu um disparo de arma de fogo e logo em seguida a colisão, um barulho de colisão. Ela veio verificar, viu o veículo na situação. E olha, a Polícia Civil está fazendo buscas pelo motorista identificado como Rosinaldo Cavalcante Macedo, que atropelou e matou uma criança de 4 anos. Esse caso foi em Abaetetuba, no último domingo à noite. A menina, gente, você vai lembrar desse caso, estava brincando na porta de casa quando foi atingida pelo carro desgovernado que subiu a calçada e bateu na criança. E com um impacto violento, a vítima, a Raila Maria Ferreira Cardoso, ficou presa embaixo do carro. Os populares
tiveram que retirar o automóvel do local. E depois do acidente, o motorista, gente, fugiu sem prestar socorro à vítima. E as testemunhas contaram que ele estaria com sinais de embriaguez, a população ficou revoltada, depredou o carro aí do motorista e no veículo estava apenas a passageira, no banco do carona. A Dalcileia Correia Pinheiro foi encaminhada para a delegacia pelos policiais militares para prestar esclarecimentos. E aí no carro os PMs encontraram uma garrafa de bebida alcoólica. A Polícia Civil informou em nota que equipes da delegacia de Abaetetuba estão trabalhando para localizar o condutor do veículo e que esse caso é investigado sob sigilo. E olha, gente, na madrugada de hoje, uma joalheria foi alvo de criminosos em Santarém. Câmeras de segurança registraram o momento em que, por volta das 4 da manhã, você vê aí 4 homens encapuzados chegaram ao local, que fica na São Sebastião, bairro Fátima. Eles quebraram o vidro do estabelecimento e rapidamente entraram na loja. E aí os suspeitos levaram diversos produtos, joias em ouro, relógios, avaliados em mais de R$80 mil. Depois do furto, o grupo fugiu do local. Todos estavam com capacete e até o capuz para dificultar a identificação. Segundo o dono do estabelecimento, além do prejuízo com as joias, ainda teve os danos causados à estrutura do imóvel. Está aí a violência em Santarém também e teve mais um caso no estado, né, de furto à joalheria que a gente mostrou aqui no Povo na TV. Bom, gente, vamos falar de saúde? A Prefeitura de Belém segue convocando a população para a vacinação contra a gripe. Lembrando que nesta fase, gente, da vacinação, ela é voltada para grupos prioritários. Vamos então ao vivo conversar com a Lidiane Albim, que tem mais informações sobre esta vacinação. Importante ficar atenta, né, Lidia? O prazo está acabando. Isso, Márcio. E olha, está acabando porque é 31 de março esse último prazo. Mas o prazo já vem se estendendo desde o final de janeiro, porque ainda assim, mesmo com todas as campanhas, as pessoas que são desse grupo prioritário, que são crianças com até 5 anos, 11 meses e 29 dias, idosos a partir de 60 anos, pessoas privadas de liberdade, enfim. Muitos grupos aí não estão levando isso muito a sério, estão deixando para se vacinar, tanto que o último levantamento que a SESMA fez não chegou nem a 30% desse público que está vacinado. Então, por isso é muito importante que as pessoas busquem os postos de saúde para fazer essa imunização. Eu estou aqui com a Daniele Oliveira, que é enfermeira de imunizações da SESMA. Daniele, boa tarde, muito obrigada. O que você acha que as pessoas estão fazendo, estão deixando de se vacinar? Porque é uma vacina super importante que pode evitar a complicação da gripe e assim mesmo as pessoas não estão levando muito a sério. Boa tarde a todos. Então, como você falou, a gente ainda está muito abaixo do percentual esperado para esse público. A SESMA implementou estratégias para que a gente pudesse ampliar, para alcançar esse público, mas no momento a gente ainda não alcançou. Algumas pessoas têm a dificuldade de ir a uma unidade básica, então recentemente a gente implementou os postos estratégicos nos shoppings exatamente para alcançar esse público e também unidades que têm o horário estendido, que é o exemplo da unidade de Coraci. Então as pessoas elas precisam estar buscando, a vacina é segura. Algumas pessoas ainda têm esse mito que se eu tomar a vacina eu vou gripar, e isso não é verdade. Então a vacina ela é composta por vírus inativados, então ela não causa gripe. A finalidade é a prevenção. Daniele, além desses grupos que eu tinha citado, crianças, idosos, quem são essas outras pessoas que podem e devem tomar a vacina? Além desse grupo prioritário, nós temos outras categorias que a vacina ela deve ser feita nesse momento. Então, são os profissionais de saúde, profissionais do transporte público, pessoas privadas de liberdade, os Bom, infelizmente a gente teve uma queda na comunicação do áudio da Lidiane Albim. Lidia, a gente vai retomar a entrevista com a enfermeira assim que o nosso áudio normalizar. Mas reforçando, tá? Grupos prioritários devem se imunizar. É muito importante a gente reforçar esta informação, viu, Lidia? Porque a gente está num período muito importante de campanha de vacinação. O incentivo à vacinação é sempre colocado, né, pelos especialistas para que as pessoas realmente busquem os postos de saúde. E é importante até deixar muito claro, né, porque não tem mais aqueles postos de vacinação
nos shoppings, tá? Então, esse período agora é voltado para crianças, gestantes, idosos, profissionais da saúde, professores, militares, comunidades quilombolas indígenas e todos esses grupos são aí prioritários para essa imunização. Assim que a gente voltar com o áudio da Lígia, a gente pode concluir a entrevista com a enfermeira ao vivo aqui no Povo na TV. Bom, gente, sustentabilidade, geração de emprego e renda, um projeto desenvolvido numa comunidade em Portel do Marajó tem levado capacitação à população ribeirinha. É a agroecologia, onde a floresta é protagonista da economia criativa. Em meio à rotina das comunidades de Portel, no Marajó, uma nova semente começa a ser plantada na vida de quem encontra na agroecologia uma nova forma de recomeçar. Plantar de forma organizada. E a gente está muito feliz em poder deixar uma planta plantada aqui nesta terra do Iti. A segunda edição da oficina de agroecologia, promovida pelo Instituto IDE Sem Fronteiras, tem levado capacitação gratuita para mulheres e comunidades locais. A proposta é unir produção sustentável e geração de renda. Nós percebemos essa necessidade de estar apoiando, de estar capacitando, empoderando as mulheres daquela localidade. Sabemos o quanto é difícil levar projetos culturais, sociais, devido até à dinâmica, transporte para lá. Então, quando veio a oportunidade, quando a instituição nos procurou solicitando esse apoio, a empresa abraçou. Durante as atividades, as participantes aprendem desde o cultivo de alimentos orgânicos até técnicas de manejo em pequenos espaços. Também são apresentadas práticas como sistemas agroflorestais, permacultura e economia criativa. Em Portel, o conhecimento ganha forma na prática. E no meio de mudas, hortas e sistemas sustentáveis, as participantes aprendem não só a produzir, mas a gerar renda para as suas famílias. O objetivo da gente aqui, além da parte de agroecologia, também trabalhar com os ribeirinhos, a questão da produção de frangos, para garantir uma produção de carne e de ovos de qualidade e também de peixes e camarão. Nós estamos aqui para dar esse suporte, para trazer treinamento, capacitação, para que as pessoas consigam, na porta da sua casa ou no quintal, produzir aves e peixe de qualidade. A programação inclui ainda orientações sobre colheita, armazenamento e comercialização. Todas as atividades são gratuitas e contam com apoio logístico, uma forma de garantir que mais pessoas possam participar. Nós estamos capacitando os próprios moradores e a ideia é que essas pessoas consigam levar esse conhecimento para outras pessoas, disseminar isso também, aumentar esse número de pessoas participantes, capacitando. As ilhas lá de Portel são um pouco distantes, tem toda a questão logística para poder ir e eles têm que se unir mesmo, conhecer e passar esse conhecimento para outras pessoas. Além das oficinas, o projeto também prevê a realização do primeiro seminário de bioeconomia solidária em Portel. A proposta é fortalecer a agricultura familiar e ampliar oportunidades nas comunidades do Marajó. Um movimento que vai além da produção e que começa a transformar rotinas, gerar renda e reforçar a autonomia de quem vive da terra. É um resultado magnífico, é a segunda edição desse projeto. Esperamos que tenha mais edições, mais cursos e que as pessoas se espelham nesse projeto e possam estar levando para outras comunidades também. Com certeza, bela iniciativa, parabéns aí a quem está participando desse belíssimo projeto. Vamos voltar com a Lídia Albim, falando sobre a vacinação contra a gripe. Agora sim, áudio restabelecido, Lídia, vamos concluir aí essa convocação importante para os grupos prioritários. Isso, Márcio. Eu ia pedir para a Daniele voltar com os públicos prioritários, mas eu te ouvi falando quais são todos esses públicos, então vou pedir para que ela possa reforçar aonde procurar, o horário também, onde é que essas pessoas podem se imunizar. Bom, como já foi citado o público, né, alvo, a gente pede que a população ela procure a unidade mais próxima da sua residência, mas a gente tem também o posto de Coraci, que é o postão que tem atendido até as 22 horas, e temos as universidades, que são os nossos estabelecimentos parceiros, com funcionamento de segunda a sexta-feira. Então, é muito importante que esse público-alvo procure a unidade e garanta a sua proteção.
tá bom? Muito obrigada, Daniele. É isso, Márcia, a gente reforça que as pessoas façam a sua parte, que elas se imunizem, garantam a sua saúde, porque assim a gente também evita que outras pessoas adoeçam junto. Márcia, volta Com contigo. certeza, Lid, dado o recado, obrigado pela participação e também a enfermeira da SESMA que conversou com a gente aqui no nosso Povo na TV. E olha, agora há pouco você viu aquele caso de um assalto a uma joalheria que aconteceu na madrugada de hoje lá em Santarém. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Inclusive a gente pode até voltar à imagem que mostra a ação dos bandidos. E agora há pouco chegou uma nota da Polícia Civil a respeito desse caso. Disse que o crime foi registrado como furto qualificado na seccional de Santarém, que está fazendo diligências para identificar e localizar os envolvidos nesse crime. A polícia segue investigando esse caso. Lembrando, quem tiver informações que levem aí a envolvidos, a possíveis suspeitos, pode ligar para o Disque Denúncia. Lembrando, o número 181, a colaboração da população é importante para que a polícia prenda ou pelo menos inicialmente localize, identifique os envolvidos nesse caso. 181 é o Disque Denúncia. Agora vamos falar de oportunidade, hein? Hora do nosso quadro Quero Emprego. Olha, tem processo seletivo de contratação de temporários com nível médio e superior. Léo Carneiro, nosso repórter, vai falar sobre essa oportunidade. Conta mais, Léo, qual instituição está realizando esse processo seletivo? Pois é, Márcio, notícia boa, sobretudo para quem está procurando emprego, oportunidades de trabalho. A Fundação Cultural do Pará abre a partir de amanhã, a partir de meia-noite, na virada aqui do dia, um processo seletivo para preencher vagas a nível médio e superior dentro da Fundação. Os interessados podem acessar o site www.cipros.pa.gov.br a partir de meia-noite dessa quarta-feira e segue até 23h59 da quinta-feira, do dia 26 de março. O edital visa o preenchimento de 19 vagas para os cargos de técnico em administração e finanças, assistentes administrativos e assistentes culturais. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias, totalizando a carga horária de 30 horas semanais. Para o cargo de nível superior, a remuneração prevista é de R$ 1.782,85, acrescido de uma gratificação de escolaridade e auxílio à alimentação. Já para os cargos de nível médio, a remuneração é de R$ 1.443,77. Então, Márcio e público de casa, reforçando aqui mais uma vez, a inscrição pode ser feita exclusivamente através do site www.cipros.pa.gov.br. Os interessados que estiverem procurando uma vaga de oportunidade de trabalho, a hora é agora, a partir de meia-noite e 1, o site abre e você já consegue acessar e participar desse processo seletivo. Muito bem, Léo. Boa sorte então a quem vai buscar essa vaga temporária, mas para quem busca um emprego, qualquer oportunidade é muito válida. Obrigado, Léo, pelas informações ao vivo aqui no Povo na TV. E ainda falando sobre a Fundação Cultural do Pará, a Biblioteca Arthur Viana, lá no Centur, completa 155 anos e tem programação especial de graça hoje e amanhã. Então vamos com Ronaldo Gillet, que está justamente nessa biblioteca, Ronaldo, quando eu vejo participações, reportagens nessa biblioteca, vem toda aquela memória afetiva, porque estamos numa época que não tinham os aplicativos de hoje, os sites de pesquisa, tudo muito na palma da mão, tudo muito fácil. Nossa época, Ronaldo, tinha que ir aí à Biblioteca do Centur, fazer a xerox dos livros e estudar em casa, Então, essa biblioteca, para nós dessa geração, gera muita memória boa, muita nostalgia também, Ronaldo? Exatamente, Márcio. E olha, eu tinha essa impressão também quando eu cheguei aqui de que o movimento não era tão intenso aqui na biblioteca do Centur, a nossa biblioteca Arthur Viana. Só que conversando aqui nos bastidores eu já descobri que a movimentação é sim intensa, são cerca de 700 pessoas por dia em tempos onde o digital está cada vez mais presente. Eu acho que esse é um número bem interessante. O acervo aqui chega a quase 1 milhão
de exemplares. Tem uma rica diversidade cultural aqui para quem está em casa explorar, para você que não conhece esse espaço e quem vai conversar com a gente sobre essa programação de aniversário aqui da Biblioteca Pública Arthur Viana, exatamente a coordenadora do espaço que já está há algumas décadas aqui, viu, Márcio? É exatamente a Socorro Bahia, bem-vinda ao Povo na TV. Socorro, essa relação paraense com a Biblioteca Pública Arthur Viana, ela não morre de jeito nenhum, né? Não, é intensa, né? Desde que a gente abre as portas às 9 horas até às 18 horas, eles até reclamam que querem ficar um pouco mais. E é uma circulação imensa durante o dia. Tem meses que são mais, tem meses que são menos, dias mais, mas ainda é intensa. E dentro dessa celebração dos 155 anos, o que já aconteceu, o que já teve de programação? E aí a gente tem a culminância dessa festa, né, amanhã, com muita coisa acontecendo aqui no Centur, né? O mês todo foram atividades em comemoração aos 155 anos. Só tem que a gente intensificou mais, fez uma programação especial, que hoje foi no Margarida, para o público infantil, e amanhã realmente, que é o dia do aniversário da biblioteca, nós vamos ter uma atividade, né, no Líbero Luchardo, que vai ter música, vai ter culminância com contação de história, com o Grupo Griot da UEPA, vai ter entrega aos certificados parceiros da biblioteca, as pessoas que têm contribuído, né, e que participam aqui de várias atividades, além de uma homenagem a um servidor que tem 51 anos de trabalho. Tá certo, a gente está vendo aqui, né, Luciano, olhando aqui o espaço sem fazer muito barulho, tá? A biblioteca é aquele espaço onde a gente não pode fazer muito barulho, né? A gente está vendo movimentação, tem muita gente que vem pesquisar, que vem olhar aqueles jornais que já foram publicados décadas atrás, no início do século passado. Existe um acervo aqui para quem quer ter contato com papel de verdade, não perder isso, né? A gente pensa que o digital, não. O digital, ele é nosso aliado, né? Ele precisa ser nosso aliado. Por exemplo, o Infocentro aqui tem muita consulta durante o dia. E quanto ao acervo físico, ainda tem muita procura, as pessoas vêm muito emprestar livro. E além dos livros, nós temos jornais, obras raras, temos brinquedo, vinil, que nós temos uma fonoteca, tem uma brinquedoteca, tem uma gibiteca, então a gente tem outros espaços disponíveis para a população. Tá certo, Socorro. Eu até chamei ainda agora de Luciana, que é a nossa chefe de reportagem de redação, que está sempre em contato com a gente. Muito bacana essa programação. E, antes de fechar, eu vou puxar a brasa para minha sardinha, porque mês que vem tem aqui um festival para quem gosta de quadrinhos, viu, Márcio? Dia 15 começa, né? É a semana do quadrinho aqui. E essa programação, ela chega até abril, né? Além dessa festa, com algo bem interessante que a gente vai ter no mês que vem. Para quem gosta de ler quadrinhos, vai ter uma festona aqui no Centur, né? Porque a gente acaba esse ano de 2026... a gente tendo atividades todas voltadas para o aniversário, né? Porque a biblioteca é o centro, né? Nesses 155 anos. E aí, em abril, a gente vai ter a Semana do Quadrinho, que está no Circuito Amazônico de Quadrinho, e vai ser uma grande programação, que vai acontecer aqui, nos espaços da biblioteca, e no SESC. Todos estão convidados. Obrigado, Socorro, pela tua participação com a gente. A gente vai estar por aqui, né, Márcio? Na semana que vem, não, no mês que vem, nesse festival de quadrinhos que acontece em Manaus, em Parintins, aqui, nos outros estados vizinhos. Então, é o norte respirando cultura e celebrando, dessa vez aqui, os 155 anos da Biblioteca Pública Arthur Viana. É contigo, Márcio. Isso, e vida longa a biblioteca, não é, Ronaldo? Obrigado pela sua participação, boa tarde para você. Valeu, Ronaldo. E agora, a sua participação com denúncia, viu? Começando aqui o Povo na TV, com a sua denúncia com a situação da pista que dá acesso ao porto da Vila do Conde. Detalhe, há anos está assim, é a denúncia do Naldo Pantoja. De fato, Naldo, a situação está difícil aí para quem trafega nessa pista aí na região de Barcarena. Inclusive ele registrou, né, nessa época de chuvas, fica ainda tudo muito mais difícil. Naldo, obrigado pela sua participação, pela sua audiência aqui no Povo na TV. Vamos que tem mais. Socorro Fernandes, boa tarde, Márcio. Passei alguns dias em Belém, mas moro em Salinópolis. Voltei para casa e continuo ligada no Povo na TV. Obrigado pela participação. Vamos que tem mais mensagem chegando. Salatiel de Alcântara. Bom dia, Márcio. Moro em Alcântara, no Maranhão. Sempre que posso assisto o seu programa, que por sinal é muito bom. Mande um alô para o meu amigo Alcemir, aí de Belém, Salatiel.
Alcemir, devidamente abraçado. Obrigado pela audiência aí no Maranhão. E continue participando com a gente. 991101010 é o WhatsApp aqui do nosso Povo na TV. E olha, eu conto pra vocês, gente, que um líder de uma organização criminosa que estava foragido da Justiça de Marabá morreu em confronto com a polícia em Altamira, na região sudoeste. O suspeito era procurado por vários delitos, entre eles homicídios. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Altamira, após levantamento de informações do setor de inteligência, da Agência de Inteligência Diária e da 4ª CIMI. O alvo da operação era Daniel Batista Lemos, conhecido como Barruan, apontado como liderança de um grupo criminoso atuante na região e investigado por crimes graves, principalmente homicídios. A operação foi realizada na zona rural de Altamira, onde as equipes policiais se deslocaram para cumprir o mandado de prisão contra o suspeito. Segundo as autoridades, o local já vinha sendo monitorado após um levantamento do Serviço de Inteligência, o que possibilitou o trabalho conjunto das forças de segurança. Durante a abordagem, segundo as autoridades, o suspeito reagiu à prisão utilizando uma arma de fogo. Diante da agressão, os policiais fizeram uso proporcional da força e o homem foi atingido durante o confronto. Ele chegou a ser socorrido com vida e levado para a UPA 24 horas do bairro Irapuru, mas não resistiu aos ferimentos. O mandado de prisão havia sido expedido pela comarca de Marabá no dia 12 de março de 2026, com base em investigação por homicídio qualificado. A polícia reforça que a ação seguiu os princípios da legalidade e destaca a importância da atuação conjunta no combate à criminalidade violenta. A atuação conjunta é muito importante para que a polícia consiga garantir a ordem, né? E cumprimento da lei. E olha esse caso, gente, um homem levou uma surra da população ao ser flagrado furtando uma residência em Itaituba, na região sudoeste. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem sendo atacado por várias pessoas. As imagens registram agressões com pedaços de madeira. De acordo com a moradora da casa, foram levados um aparelho celular e cerca de R$400 em dinheiro que estavam dentro da residência. É isso que acontece, gente, quando rouba no mercado aqui do bairro, tá? A proprietária do imóvel informou que suspeitou do homem após conferir as imagens de câmeras de segurança. A vizinhança percebeu a presença dele nas proximidades e decidiu abordá-lo. Quando a PM chegou ao local, percebeu que o homem estava com uma perfuração na cabeça e ele precisou ser levado para atendimento médico. O homem foi encaminhado inicialmente para a UPA de Itaituba e em seguida transferido para o Regional do Tapajós. Por causa do estado de saúde, ele não pôde ser apresentado de imediato à delegacia. A vítima registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil. O caso também foi apresentado pela Polícia Militar. As investigações seguem e a polícia aguarda a recuperação do suspeito para dar continuidade aos procedimentos legais. Apesar da revolta popular, fazer justiça com as próprias mãos é arriscado, pois a situação pode inverter. As vítimas podem se tornar acusados e o prejuízo pode ser ainda maior, já que também podem responder pelo crime de agressão. Com certeza, né? A gente entende a revolta das pessoas com crimes, com a sua casa ser invadida por bandidos ou por pessoas que vão furtar. A gente entende a revolta, é a revolta de todo mundo, né? Ninguém fica satisfeito ou feliz vendo um caso como esse, mas fazer justiça com as próprias mãos, gente, como disse na reportagem do Jonas, é muito arriscado, porque você também pode responder, e a gente nunca sabe como isso acaba. Se acabar com morte, você vai responder por um homicídio, ou seja, você de vítima passa a ser acusado também. O caminho é chamar a polícia imediatamente. Fizeram, mas antes disso teve toda essa surra aí lá em Itaituba. E olha, gente, um cavalo caiu num buraco em Marabá e moradores se uniram para resgatar o animal. Até a equipe de reportagem do nosso repórter Chagas Filho ajudou no trabalho.
Moradores do bairro Coca-Cola deram um verdadeiro exemplo de solidariedade na manhã desta segunda. Um cavalo caiu em um buraco, em um terreno baldio, e mobilizou populares que não mediram esforços para salvá-lo. Assim que perceberam a situação, vizinhos se reuniram e, com cordas improvisadas e muita disposição, iniciaram uma força-tarefa para retirar o animal, que estava visivelmente cansado. O trabalho não foi fácil. Depois de mais ou menos 2 horas de labuta, os próprios moradores aqui da área conseguiram retirar o animal do poço. Como se vê, foi necessária essa força-tarefa. Todos nós participamos. E quando eu digo nós, é exatamente isso que eu quero dizer. Depois de muito esforço, o momento mais esperado aconteceu. O animal foi finalmente retirado do buraco. Apesar do susto, o cavalo não teve ferimentos graves. E o episódio deixa uma lição importante. Quando a comunidade se une, a solidariedade fala mais alto e vidas podem ser salvas. Ah, e você sabe de quem é o cavalo? Pois é, ninguém aqui sabia também, mas isso não importa. Com certeza, é ajudar os animais, sem dúvida. Parabéns aí ao pessoal de Marabá e o Chagas Filhos, também nosso repórter lá da TV Correio, que ajudou também nesse resgate. Bora ver participação? Bora ver quem está participando aqui com a gente. Olha só, bom dia, Márcio. Bora almoçar aquele feijão básico com peixe frito. Olha, tá uma maravilha, hein? E a Mais Silva pede um abraço, ela que está acompanhando lá no Genipaúba, Santa Bárbara do Pará, né, Mai? Obrigado, e realmente o prato tá uma maravilha. Obrigado pela participação, Mai. E vamos que tem mais, bora ver? Boa tarde, Márcio. Estamos ligados no Povo na TV aqui em Salvaterra, Vila do Caldeirão. Olha aí, Vila do Caldeirão, se eu não me engano, comunidade quilombola. Me corrijam se eu estiver errado, viu? Não perdemos um só programa, agora com a nova programação. Maravilha. Aqui Marcela e Marcelo, acho que são as irmãs, primas, não sei, mas mandou uma mensagem pra gente lá de Salvaterra, cidade maravilhosa do nosso arquipélago do Marajó. De todo o estado, de todo o Brasil que acompanha pelo YouTube, continue participando com a gente. 99110-1010 é o WhatsApp aqui do nosso Povo na TV. Bom, gente, não é só no Natal, no Círio, que as pessoas costumam, às vezes, enfeitar a sua casa para festejar as datas. Aqui em Belém, acredite, tem gente que arruma a casa para decorar para Páscoa, festejar a Páscoa. E a Lídia Inhambim conversou com um especialista nesse tipo de decoração. Bora ver então a reportagem. Tem gente que quando passa o carnaval já começa a se preocupar quanto será que vai custar o preço do ovo de Páscoa. Mas tem outras pessoas que estão preocupadas com a decoração. Dá uma olhada nesse trabalho feito todo de forma manual e com materiais rústicos. Esse aqui, por exemplo, parece uma casca de ovo, mas na verdade é feito com gesso. Olha que coisa mais linda. Me diz se não parece mesmo uma casca de ovo. É muito bacana, né? E esse trabalho começa a ganhar fôlego aqui na nossa região, na nossa economia, porque a gente está mais acostumado a decorar casa para o Natal e também para a chegada do Círio. Mas a Leia Santos, que é decoradora sazonal, vai explicar para a gente. Leia, você trabalhava com decoração tradicional e agora começou a trabalhar por época. Por que é tão importante a gente trabalhar com decoração, por exemplo, para Páscoa, que não é tão comum? Por exemplo, as pessoas elas não costumam ainda, né, trabalhar ou decorar a casa para Páscoa. A gente tem esse costume de decorar para o Natal. Então, a decoração sazonal, ela decora as datas específicas do ano. Quais são os materiais que você mais utiliza na produção das suas decorações? Eu decoro qualquer material. Então, aí eu crio conforme a necessidade do cliente e vou usando aquilo que eu vejo que vai compor de uma melhor forma. E todo esse trabalho também é muito pensado na questão da memória afetiva dessas pessoas, não é? Sim, a gente faz esse trabalho minucioso, a gente tenta trazer uma leveza, porque as pessoas elas querem transmitir esse sentimento. E esse sentimento também que precisa ser muito marcante para a gente, porque não é só a questão do ovo de Páscoa, o chocolate, mas sim a simbologia da Páscoa para todos nós. Sim, para mim ela tem 2 significados, a Páscoa cristã e a simbólica, que é como você relatou. A Páscoa cristã, ela é a ressurreição de Cristo, né? A renovação de uma nova vida. E a simbólica é aquilo que a gente realmente vai buscar nas nossas lembranças. Com certeza, como os ovinhos, o coelho, o chocolate. Essas são as simbologias que também compõem a nossa Páscoa. Obrigada, Léa. Parabéns pelo trabalho. Portanto, está aí a orientação para você, né, que gosta de enfeitar, e todo o significado que esse período representa, enfim, não só para os cristãos, para
as pessoas de modo geral que vivem esse período da Páscoa e da Semana Santa. Está chegando, né, semana que vem, então todo mundo já se preparando para esse momento, que para muitos também é um momento de reflexão espiritual, né, para que a gente realmente melhore enquanto ser humano. Bom, daqui a pouco tem mais Povo na TV, bora ver como é que está o trânsito? 1h24, temos aqui o nosso mosaico para você acompanhar vários pontos aqui da nossa capital. Vamos aqui para Pedro Álvares Cabral, bem acima, ali próximo à região do bairro do Barreiro, e você vê esse trânsito aí na Pedro Álvares Cabral, gente, com fila de carros mais à esquerda, né, próximo à faixa exclusiva para os motociclistas, faixa preferencial, na verdade, para os motociclistas, mas o trânsito, de modo geral, vai sem problemas nesse ponto aí da Pedro Álvares Cabral. Volta para o nosso mosaico para te ver aí, de modo geral, como é que está a movimentação. Bora aqui para a região da Mário Covas, porque a Mário Covas, na 234, ela continua com esse trânsito pesado. Você vê imagens aí para quem está seguindo em direção à BR-316, as motociclistas vão cruzando ali entre os carros, né? Você está vendo a imagem ao vivo de um trânsito realmente parado, sinal fechado, mas muitos carros indo em direção à BR. E ali, ó, motociclista apressadinho, vai na calçada, né? O espaço do pedestre sendo totalmente invadido. Enfim, prudência que a gente vê quase todo dia aqui ao vivo. Bora, volta pro mosaico de novo, bora ver mais uma câmera, acompanhar outro ponto aqui, vamos ver, tem vários locais aqui. Para você aqui da Almirante Barroso, acima com a Júlio César, região ali já entre o Marco e o bairro do Souza, movimentação intensa para quem está ali do lado esquerdo em direção ao entroncamento, viu? Mas não tem lentidão no trânsito. 1h25, daqui a pouco eu volto, hein? Com mais Povo na TV. Fica ligado e continua participando com a gente. 991101010 é o nosso WhatsApp. Hoje, 15 para as 2 da tarde. O que houve com o Dr. Penha Real? Olha, essa senhorita, ele sofreu um acidente. Mas o que aconteceu? Me diga! Ele caiu de um cavalo. As consequências são pesadas. Papai, onde eu estou? Na casa grande. Por que está tão escuro? Já é noite? Dá licença. Por que não acendem a luz? O que houve? Por que eu não vejo? Hoje, 15 para as 2 da tarde. Calma. Eu estou cego. Última semana de Esmeralda. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A corrida de rua é movimento, é escolha, é força. Vem aí a Corrida da Mulher, celebrando saúde, disciplina, superação e valorizando o papel das mulheres na sociedade. Inscrições abertas para homens e mulheres. Participe! Dia 29 de março, largada às 5h30 da manhã. Corrida da Mulher 2026. Apoio TV Norte SBT Pará. Atenção, atenção. A Copa do Mundo é no SBT. Atenção, atenção. A Copa do Mundo é no SBT. O SBT vai exibir a Copa do Mundo. Voltamos com o Povo na TV e você participando com a gente aqui no nosso WhatsApp. Bora ver que tem mensagem, o Jonilson, dizendo o seguinte, que o sinal do residencial Viver em Marituba já não presta mais, toda vez é isso. Arruma hoje e escangalha outro. Escangalha é uma palavra ótima, né? Que resume muito bem, você escangalhou. Jonilson, tá aí o recado então, aí é na BR, né? Tá aí o recado, a sua denúncia aqui no Povo na TV. Bora que tem mais. Jonilson, obrigado pela participação. Ó, o Suelton Barbosa, reclamação sobre as estradas no distrito Ladeira Vermelha e as crianças prejudicadas, ônibus estão sem rodar porque as pontes estão caindo, situação realmente difícil. Só não disse a cidade, né? Ladeira Vermelha deve ser ali na região sudoeste do estado. Vamos ficar aqui na dúvida, né? Mas está aí a participação do Suelton Barbosa comentando sobre esse problema aí das pontes. É em São Félix do Xingu, acabei de pesquisar aqui. Obrigado, Suelton, pela participação aí em São Félix do Xingu, reclamando aí das condições das estradas.
Vamos que tem mais participação? Olha aí, o Nonato Martins do Distrito, hoje no fígado acebolado, hein? Jordana, você gosta? Eu gosto. Fígado acebolado. Você que tá com pouco ferro, né? Eu estava escutando aqui, tava só fuxicando aqui. Tá com pouco ferro, né? Fígado acebolado pra você, então. Nonato do Distrito mandou a foto pra gente. Vamos que tem mais? Mais uma pra encerrar. Alda Rodrigues. Frango no tucupi, que maravilha. Tá ótimo. Esse frango aí tá meio estranho. Alda, obrigado pela audiência. E obrigado você pela participação de sempre. A audiência hoje, a Bill. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas mensagens também do nosso WhatsApp. Lembrando, viu? Amanhã, meio-dia. Tô te esperando. O pessoal aqui do esporte tá com a pressa, viu? Jordana tá chegando. Já é por aí? Bora! Tchau, tchau!